Olá, meninos do segundo ano. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né, online. Então, semana passada não pude disponibilizar a aula para vocês comigo falando, né? Por conta de problemas técnicos, né? Na verdade, o computador tinha estragado, mas eu já consegui resolver o problema aqui. Então, a gente vai dar continuidade a essas aulas online, tá? Então, antes de iniciarmos, a gente vai... eu tenho um aviso para dar para vocês. Percebi lá, olhei a plataforma GR8 e a primeira atividade alguns alunos não fizeram. Fiquem atentos com relação a isso, tá? Por favor, façam as atividades, entrem no GR8, porque é a única forma que a gente tem de lançar nota para vocês. Lógico que não é o ideal, né? Infelizmente, pelo andar da carruagem, não vai voltar tão cedo essas aulas presenciais, né? Então, por favor, meninos, façam as atividades, não deixem de fazer, porque senão vai ficar difícil realmente a gente fechar a nota. Tem alunos lá que nem entrar, não entra no... A gente vê quem entrou e quem não entrou. Então tem alunos lá que tem a menor preocupação de estar acessando lá, de estar resolvendo as atividades. Então o nosso esforço fica um pouco prejudicado com relação a isso aí, né? Não adianta nada a gente tentar o colégio se desdobrar, os professores, se vocês não têm interesse em entrar lá na plataforma e resolver as atividades, tá? Então, por favor, resolvam lá, entrem, resolvam, pelo menos façam as atividades, que é a única forma que a gente tem de estar amenizando esse problema aí que a gente está vivendo, tá? Bom, vamos lá, dando continuidade aqui, a gente começou a falar sobre industrialização no Brasil. Vou começar a falar aqui com vocês sobre industrialização no Brasil. Eu fiz um breve resumo aqui para vocês. A gente vai debatendo, mas algumas informações relevantes, outras nem tanto, tá? Bom, aqui uma pequena introdução. A indústria constitui um fator importante no desenvolvimento nacional e da economia global, né? Então, a industrialização chega a ser mais de 60% da economia global. É o setor que agrega diversas atividades no processo produtivo e amplia os lucros dos demais. Então, sem indústria, economia nenhuma funciona, tá? O Brasil é considerado um país subdesenvolvido e industrializado. Então, apesar de a gente ser subdesenvolvido, o país é industrializado. A indústria não é de ponta, tá? Que nem uma indústria japonesa ou coreana, por exemplo, ou americana. Mas a gente é industrializado. Então, o primeiro período dessa industrialização no Brasil compreende o período entre o início do povoamento, em 1500, né, com a chegada da família real no Brasil, que foi em 1808. Durante esse período, qualquer tipo de beneficiamento de produtos primários eram proibidos pelo governo português, exceto roupas para os escravos. Então, o governo português controlava tudo nesse primeiro período da indústria brasileira. Então, você podia pegar a borracha, por exemplo, da seringa lá, ou a madeira pau-brasil, você não poderia beneficiar elas sem autorização do governo português, devido o Brasil ser uma colônia deles, tá? No segundo período, com a chegada da família real no Brasil, em 1808, foi decretada a abertura dos portos de escoamento, tá? A principal mão de obra no Brasil eram os escravos. A economia brasileira se baseava na cafeicultura, que era o principal produto da indústria, né? Durante esse período, o comércio externo no Brasil, principalmente com a Inglaterra. Então, os portugueses começaram a fazer comércio com os ingleses, tá? Com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e a chegada dos imigrantes europeus, houve um acentuado crescimento da indústria têxtil e alimentícia. Então, essa lei Eusébio de Queiroz, que começou a libertar os escravos dessa escravidão, né? Houve um crescimento na indústria têxtil, principalmente porque estavam chegando os europeus aqui. Então, os europeus meio que impulsionaram essa indústria aqui no nosso território, tá? Principalmente ingleses, italianos, mais tarde os japoneses, enfim. Apesar de ser europeus, né, os japoneses, mas eles também impulsionaram pra caramba essa indústria aqui. A gente vai entender isso mais à frente. Terceiro período, entre os anos 1930 e 1950. Já está chegando no período que a gente é mais contemporâneo, né? Compreende o período conhecido como Revolução Industrial Brasileira. Foi influenciada por fatores internos e externos. Aqui a gente já está no governo Vargas, tá? Externamente, a crise mundial, fim da Guerra Mundial,
a queda da Bolsa de Valores de Nova York, internamente o fim da Revolução de 1930 e o início do governo Vargas, como eu falei para vocês. Então, Vargas foi o presidente. No começo ele era ditador, né? Mas depois ganhou as eleições para presidente. Então, foi o presidente que impulsionou essa indústria. A gente vai entender por quê. Olha só, investimentos do governo Vargas. Primeiro, ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, em 1938. Que esse conselho é basicamente a Petrobras hoje em dia, tá? Companhia Siderúrgica Nacional, existe até hoje, lá no Rio de Janeiro, que foi outra indústria de beneficiamento de matérias-primas. Companhia do Vale do Rio Doce, a mesma Vale mesmo, essa Vale que vocês conhecem aí, de Brumadinho, Mariana, que teve as tragédias aí. Então é a mesma empresa que foi criada lá em 1943. Ela era uma empresa nacional. Depois, no governo Fernando Henrique, ela foi vendida para um grupo francês, né, que pertence até hoje a esse grupo francês, mas ela era uma indústria nacional, parecida com a Petrobras, tá? Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945, ou seja, para você produzir alguma coisa na indústria você tem que ter energia elétrica, então ele pensou nisso também, né, nessa companhia hidrelétrica, né? O intenso movimento migratório intra-regional e o êxodo rural elevaram o índice de urbanização no país. Ampliar a oferta de mão de obra e definir a concentração espacial da indústria em São Paulo. Então, por que a indústria se concentrou em São Paulo? E por que até hoje é concentrada em São Paulo? Porque lá era o local onde quase todos os imigrantes iam. Então, tinha muita mão de obra. Então, tendo mão de obra, as indústrias se instalam lá, né? Então, quem saía do campo ia para onde? Para São Paulo. Até hoje o Brasil tem um pouco disso ainda, né? A maioria dos nordestinos, o pessoal onde não tem condições de sobrevivência, eles vão para onde? São Paulo. Então, por aí que São Paulo nessa época foi privilegiado com relação a isso, tá? E também era perto da capital lá, Rio de Janeiro, né? Na época. Quarto período da industrialização no Brasil. Iniciou-se com o governo de Juscelino Kubitschek, o JK, né? Que inclusive fundou Brasília, e a internacionalização da economia. A rede de transporte e comunicação se expandiu. Naquela época não tinha tanto transporte, então foi o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, que tinha que definir como seria o escoamento da produção. Então ele optou por rodovias. Por isso que o Brasil ficou na mão dos caminhoneiros. Então, né, foi nessa época quando ele definiu assim, por rodovias, o Brasil ficou na mão dos caminhoneiros. Por que ele decidiu por rodovias? Podia ser ferrovias, hidrovias, enfim. Mas ele decidiu porque com isso ele ia escoar a produção e ia também produzir veículos no país. Então, era um novo tipo de indústria que ia impulsionar muito a economia brasileira. Então, ele pensou bem. Tipo, cara, eu vou botar rodovias. Aqui eles vão ter que fabricar os caminhões aqui, vai gerar emprego, enfim. E eu vou usar esses mesmos caminhões para escoar a produção. Foi mais ou menos isso que ele pensou. A rede de transporte e comunicação, né? Com forte participação do capital estrangeiro. Como eu falei para vocês, as empresas estrangeiras vieram para cá para produzir esses veículos para escoar a produção, principalmente caminhões. E aí, infelizmente, a gente ficou na mão dos caras até nos dias atuais, né? As multinacionais representavam uma considerável parcela da produção do país. Após as crises políticas e econômicas internas, entre as décadas de 60 e 80, o Brasil intensificou a produção de ferro, ferro-guça, aço, cimento, laminados e petróleo. Então, depois dessas crises políticas, começaram a produzir a torta e a direita. Então, a produção começou a dar um boom, assim, uma alavancada muito grande, né? Criaram a Zona Franca de Manaus, porque a região norte não era tão desenvolvida. Então eles tiveram a ideia de falar assim, vamos tentar desenvolver lá, criando essa Zona Franca de Manaus, que é como se fosse um polo industrial, onde se produz vários produtos. Posso citar aqui para vocês motos, geladeiras, fogões, enfim, tem vários produtos que são beneficiados assim nessa Zona Franca de Manaus. Foi criada em 1967. Especialização industrial, o plano de metas adotado pelo governo de JK, que era crescimento crescer 50 anos em 5, né? Esse era o lema.
levou à concentração das indústrias do eixo Rio-São Paulo, que tinha infraestrutura herdada do período da cafeicultura. Então já tinha uma certa estrutura nesses dois estados, tá? O que ele fez? Vou criar a Brasília. Então ele decidiu centralizar a capital para a distribuição de não só de renda, mas também de escoamento de produção, tá? Atualmente, seguindo a tendência globalizada, acontece a desconcentração industrial no Brasil. Então, com isso, ele tinha a ideia de não ficar só dependente de Rio e São Paulo. Ele tinha a ideia de expandir cada vez mais para o norte, para o nordeste. Infelizmente, a ideia dele não foi muito, teve muito êxito, né? Mas, de certa forma, foi o início, né? Região Nordeste foi a primeira região a se industrializar devido ao redirecionamento de investimento do governo federal. A região Sudeste superou o Nordeste. Criou-se a Sudene, a Adene, algumas empresas que foram criadas. Tá? Essas empresas funcionam até hoje, né? Tinham com intenção de desenvolvimento do Nordeste. Montadora Ford na Bahia, lá na região de Camaçari, por exemplo. Siderúrgica Nacional do Ceará, região industrial do Aracatu, região industrial do Recife, foram empresas que foram instaladas na região Nordeste com esse propósito de tirar um pouco da indústria de São Paulo e de Rio de Janeiro, tá? Região Sudeste compõe a região mais industrializada do país. Começou a industrializar em 1950, a maior região industrializada do país, como vocês sabem, né? Encontra-se importantes siderúrgicas, como a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Bacia de Santos, explora cerca de 80% de todo o petróleo do país, e onde está o principal porto, que é o Porto de Santos também, que é o porto de importação e exportações, de atracamento de navios, não só com a chegada de produtos, também com a saída de produtos dentro do país, tá? A região sul é uma região ligada ao setor primário, principalmente na agropecuária, começou a se industrializar a partir de 1970. Então, a proximidade com o Mercosul impulsionou essa industrialização na região, principalmente com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile. Então, essa região, de certa forma, ela conseguiu se sobressair. Lá a agricultura também é muito boa. Começou a industrialização com autopeças, automóveis, equipamentos. A Argentina produz muito automóveis, produz geladeira, fogões também. Então, eles acabaram fazendo parcerias com esses países do sul aqui da América, tá? E a região centro-oeste, né, que é a nossa região, sua economia é baseada no agronegócio. Destaque para a indústria extrativista da borracha e a madeira. E de minerais metálicos e não metálicos. A indústria de cerâmica e metalúrgica, né, no Mato Grosso, e alimentos no Mato Grosso do Sul. Principalmente soja, tá? Que é o maior produtor de soja e de carne também bovina, né? Indústrias automobilísticas em Goiás, algumas que tem aqui no nosso território goiano, né? Mitsubishi, a John Deere e de medicamentos também, como aquela indústria chamada Medial, se não estou enganado, é instalada aqui no Goiás, que produz medicamentos. Então, essa é um breve resumo aí de cada região e como a indústria é no país, em cada região, né? E vamos lá, região norte, barreiras naturais, a floresta, né? E a distância dos centros industriais restringe a região à economia extrativista. Coloquei aqui extrativista como a borracha, madeira, minérios. Eles extraem borracha ainda, né? Principalmente borracha, antigamente produzia muito pneus de carro, de automóveis. Mas hoje em dia, basicamente, essa extração de borracha é para fazer preservativos, camisinhas, tá? Criação da Zona Franca de Manaus, criação do projeto do Grande Carajás em 1980, que tem por objetivo meio que extrair da natureza de maneira sustentável. Uma coisa que não funciona, né? Todos nós sabemos. Bom, é isso, meninos. Um breve resumo aí para vocês. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí. Qualquer coisa, estarei respondendo as perguntas de vocês aí pela essa plataforma, tá? Então, acessem lá o GR8, tem os exercícios lá. E na semana que vem a gente muda de assunto, fala de outro conteúdo. Vamos avançando aí nesses conteúdos.
mas é importante que vocês respondam às atividades, tá? Fiquem todos com Deus, obrigado pela atenção.